Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 20. Os filhos de Israel, a congregação toda, chegaram ao deserto de Zim ao primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Ora, não havia água para a congregação, pelo que se ajuntaram contra Moisés e Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: Oxalá tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizestes subir do Egito para nos trazer a este mau lugar? Lugar onde não há semente, nem figos, nem vides, nem romães, nem mesmo água para beber. Então Moisés e Arão se foram da presença da Assembleia até a porta da tenda da revelação, e se lançaram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: Toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, que ela dê as suas águas. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Moisés, pois, tomou a vara de diante do Senhor, como este lhe ordenou. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu água copiosamente, e a congregação bebeu, e os seus animais. Pelo que o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não me crestes a mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. Estas são as águas de Meribá, porque ali os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que neles se santificou. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel: Tu sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo. Como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E quando clamamos ao Senhor, ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. Eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelos campos, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviando para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos passado os teus termos. Respondeu-lhe Edom: Não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Os filhos de Israel lhe replicaram: Subiremos pela estrada real, e se bebermos das tuas águas, eu e o meu gado, darei o preço delas, sob condição de eu nada mais fazer. Deixa-me somente passar a pé. Edom, porém, respondeu: Não passarás. E saiu-lhe ao encontro com muita gente, e com mão forte. Assim recusou Edom deixar Israel passar pelos seus termos, pelo que Israel se desviou dele. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, a congregação toda, chegaram ao monte Or. E falou o Senhor a Moisés e Arão no monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, porquanto fostes rebeldes contra a minha palavra no tocante às águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar seu filho, e faze-os subir ao monte Ó. E despe Arão as suas vestes, e as veste a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao monte Or perante os olhos de toda a congregação. Moisés despiu a Arão as vestes, e as vestiu a Eleazar seu filho. E morreu Arão ali sobre o cume do monte, e Moisés e Eleazar desceram do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto,
chorou toda a casa de Israel por 30 dias. Estamos lendo um livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 21. Ora, ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou deles alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se na verdade entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou-lhes os cananeus, e os israelitas os destruíram totalmente, a ele e as suas cidades, e chamou-se aquele lugar Horma. Então partiram do monte Or pelo caminho que vai ao Mar Vermelho para rodearem a terra de Edom, e a alma do povo impacientou-se por causa do caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão e não há água, e a nossa alma tem fastio deste miserável pão. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que o mordiam, e morreu muita gente em Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: pecamos, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. Moisés, pois, orou pelo povo. Então disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste. Sucedia que, tendo uma serpente mordido alguém, quando esse olhava para a serpente de bronze, vivia. Partiram então os filhos de Israel e acamparam-se em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam-se em Ije-Abarim, no deserto que está defronte de Moabe para o nascente. Dali partiram e acamparam-se no vale de Zerede. E partindo dali, acamparam-se além do Arnon, que está no deserto, e sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo de Moabe, e Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor: Vaebe em Sufa, e os vales de Arnon, e o declive dos vales, que se inclina para a situação de Á, e se encosta aos termos de Joabe. Dali vieram a Beer, este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: brota, ó poço, e vós entoai-lhe cânticos, ao poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo escavaram com o bastão e com seus bordões. Do deserto vieram a Matana, e de Matana a Naaliel, de Naaliel a Bamote, e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, ao cume de Pisga, que dá para o deserto. Então Israel mandou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, a dizer-lhe: deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos para os campos nem para as vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que tenhamos passado os teus termos. Sião, porém, não deixou Israel passar pelos seus termos. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo, saiu ao encontro de Israel no deserto, e vindo a Jaza, pelejou contra ele. Mas Israel o feriu ao fio da espada, e apoderou-se da sua terra, desde o Arnon até o Jaboque, até os Amonitas, porquanto as fronteiras dos Amonitas era fortificada. Assim Israel tomou todas as cidades dos amorreus e habitou nelas, em Hesbom e em todas as suas aldeias. Porque Hesbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, que pelejara contra o precedente rei de Moabe, e tomara da mão dele toda a sua terra até o Arnon. Pelo que dizem os que falam por provérbios: vinde a Hesbom, edifique-se e estabeleça-se a cidade de Sion. Porque fogo saiu de Hesbom, e uma chama da cidade de Sion,
e devorou a Ar de Moabe, aos senhores dos altos do Arnão. Ai de ti, Moabe! Perdido estás, povo de Quemós! Entregou seus filhos como fugitivos, e suas filhas como cativas, a Sion, rei dos amorreus. Nós os asseteamos, Hesbom está destruída até Dibom, e os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim habitou Israel na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou espiar a Jazé, e tomaram as suas aldeias, e expulsaram os amorreus que ali habitavam. Então viraram-se e subiram pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu-lhes ao encontro, ele e todo o seu povo, para lhes dar batalha em Edrei. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Não o temais, porque eu te entreguei na mão, a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habita em Hesbom. Assim o feriram, a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo, até que nenhum lhe ficou restando. Também se apoderaram da terra dele. Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 22. Depois os filhos de Israel partiram e acamparam-se nas planícies de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Ora, Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe tinha grande medo do povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso disse aos anciãos de Midian: Agora esta multidão lamberá tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Nesse tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei de Moabe. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, a terra dos filhos do seu povo, a fim de chamá-lo, dizendo: Eis que saiu do Egito um povo que cobre a face da terra, estaciona defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoar-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Porventura prevalecerei de modo que o possa ferir e expulsar da terra, porque eu sei que será abençoado aquele a quem tu abençoares, e amaldiçoado aquele a quem tu amaldiçoares. Foram-se, pois, os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian, com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegando a Balaão, referiram-lhe as palavras de Balaque. Então lhes respondeu: Passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. Então veio Deus a Balaão e perguntou: Quem são estes homens que estão contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, nos enviou, dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora amaldiçoar-mo, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. E Deus disse a Balaão: Não irás com eles, não amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Levantando-se Balaão pela manhã, disse aos príncipes de Balaque: Ide para a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Levantaram-se, pois, os príncipes de Moabe, vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Balaque, porém, tornou a enviar príncipes em maior número e mais honrados do que aqueles. Estes vieram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Rogo-te que não te demores a vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoar-me este povo. Respondeu Balaão aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me quisesse dar a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa alguma
nem pequena, nem grande. Agora, pois, rogo-vos que fiqueis aqui ainda esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: já que esses homens te vieram chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia, falarás somente aquilo que eu te disser. Então levantou-se Balaão pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. A ira de Deus se acendeu porque ele ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, ele ia montado na sua jumenta, tendo consigo os seus 2 servos. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, e desviando-se do caminho, meteu-se pelo campo, pelo que Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma sebe de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coseu-se com a sebe, e apertou contra a sebe o pé de Balaão, pelo que ele tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, e ele espancou a jumenta com o bordão. Nisso abriu o Senhor a boca da jumenta, a qual perguntou a Balaão: que te fiz eu para que me espancasses estas 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: por que zombaste de mim? Oxalá tivesse eu uma espada na mão, pois agora te mataria. Tornou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste toda a tua vida até hoje? Porventura tem sido meu costume fazer assim para contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Disse-lhe o anjo do Senhor: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu te saí como adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta, porém, me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se tivesse desviado de mim, na verdade, eu te haveria matado, deixando-a ela com vida. Respondeu Balaão ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estavas parado no caminho, para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai com os homens, mas somente a palavra que eu te disser é que falarás. Assim Balaão seguiu com os príncipes de Balaque. Tendo, pois, Balaque ouvido que Balaão vinha chegando, saiu-lhe ao encontro até ir Moabe, cidade fronteira que está à margem de Arnão. Perguntou Balaque a Balaão: porventura não te enviei diligentemente mensageiros a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque: eis que sou vindo a ti. Porventura poderei eu agora de mim mesmo falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. E Balaão foi com Balaque, e chegaram a Quiriate Huzote. Então Balaque ofereceu em sacrifício bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o levou aos altos de Baal, e viu ele dali a parte extrema do povo. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 7. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam o pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos,
não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: Se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: Ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: Assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: O que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lasciva, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina atirada sobre a cama, pois o demônio a deixara. De novo se retirou das terras de Tiro, e foi por Sidom até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis.
Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhes os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos.